Nosso grupo observou que os sentimentos de quarto de despejo são muito relativos aos momentos em que a autora se encontra. Ela, na maioria do tempo, está triste e cansada da sua vida, e ela diversifica muito as suas emoções de acordo com o seu triste e real contexto social, fazendo observações constantes sobre o seu redor e diversas vezes até propondo soluções para os problemas que ela encontra. Assim, a gama de sentimentos e os relatos durante o livro giram totalmente em torno dos outros temas, já que ela todo dia é obrigada a enfrentar aquela triste realidade da periferia e tudo isso dela querer pôr um fim na vida dela trabalhar todo dia até a exaustão, chegar na cama e não conseguir uma vida digna, tudo isso influencia nos sentimentos dela. E quando ela vê os filhos, ela tem alegria. Então tudo isso vai gerando uma mistura de tristeza e alegria. Hoje eu vou falar sobre o tema 5, que é afeto e sentimento. Vou falar sobre o subtema suicídio, esclarecendo a opinião do nosso grupo, se seria visto como um ato de covardia ou se seria visto como uma solução, no caso da Carolina. A vida da Carolina era muito difícil e precária, e apesar de todas as dificuldades e desafios que ela enfrentava diariamente, a opção de suicídio na visão do nosso grupo é vista como covardia, pois ao fazer isso, ela deixaria suas filhas sozinhas enfrentando os mesmos problemas, porém sem uma mãe. Em relação ao nosso tema, não seria um ato de amor e nem afeto às suas filhas, deixá-las sozinhas no meio de tanto mal e ódio que existe nesse mundo. Além de não terem ideia de como sobreviver sem a ajuda da mãe, pois sem alimento e moradia fixa, ela não estaria apenas se matando, mas também colocando as próprias filhas em um corredor da morte. Na minha opinião, essa opção só seria vista como uma solução se a Carolina não tivesse filhas e se encontrasse em uma situação sem saída, que por mais que ela se esforçasse, ela não obteria sucesso. Então, nesse cenário, seria visto como uma solução. O nosso grupo escolheu enfrentamento, pois a Carolina, desde o começo do livro, passa muita dificuldade em sua vida, morando na periferia de São Paulo e lutando para alimentar seus filhos. Ela fala da sua indignação e seu desgosto pela sua situação atual e reclama de seus sofrimentos. Ela não depende de ninguém, ela se esforça e trabalha para tentar sair das suas e principalmente alimentar seus filhos, pois seu principal sofrimento era ver eles passando fome. Mas apesar de tudo isso, ela batalhava para isso não acontecer, demonstrando o afeto e carinho que ela tinha pelos seus filhos. Bom, o nosso grupo, em relação à linguagem utilizada no livro, a gente pode perceber que a Carolina acaba fugindo do português padrão, com muitas marcas de discurso oral, também acaba por ter erros de concordância e tudo isso porque para alguém que frequentou a escola apenas 2 anos é muito complicado, né? Então ela acaba misturando palavras rebuscadas com palavras um pouco mais limitadas, limitando um pouco o vocabulário, mas tudo isso dá um toque bem único, né? Já que ela aplica alguns adjetivos, como por exemplo a fome é amarela, né? Que a cor da fome é amarela, e tudo isso dá uma característica muito grande para o livro e nos permite entender um pouco mais como a autora A pensava. empatia não é uma questão muito presente na realidade da Carolina, e ao longo do livro o leitor consegue perceber que ela passava por muitas dificuldades, como a pobreza, a miséria, as consequências de tudo isso, a fome principalmente, o preconceito, enfim, entre outros. Nessa situação, pessoas que pertencem a classes sociais mais elevadas podiam tentar se mobilizar e tentar reverter essa situação, incluindo o governo. Só que eles acabavam não se colocando no lugar dessas pessoas, às vezes até sendo maldosos, o que prejudicava muito essa parcela mais pobre da população. Um exemplo disso é no livro, quando ela conta que às vezes ela tinha que sobreviver de alimentos de restos de feiras ou até mesmo do lixo, e ela descobriu que alguns donos desses lugares colocavam uma substância tóxica no lixo, que impedia o consumo dessa carne que era jogada fora. E daí, com isso, ela se sentia invisível e ignorada por essas classes superiores, e que com certeza não sentiam na pele a dor da violência e da pobreza que essa população que morava nas periferias sentia diariamente. Além disso, também provavelmente não faziam ideia, nem se davam ao trabalho de imaginar toda essa situação e muito menos de fazer alguma coisa a respeito. É isso.